Pessoal, hoje eu quero falar aqui sobre briga de irmãos. Você tem mais de um filho? Então esse vídeo é para você. Alguns dias em casa eu venho passando pela seguinte situação: brigas. E isso tem me tirado um pouquinho assim do sério. Talvez um pouquinho assim. Mas eu tenho tentado conduzir e tratar essa situação da forma mais gentil e respeitosa possível. E eu acredito que você que está me assistindo, se você tem mais de um filho aí na sua casa, você também se depara com esse tipo de situação às vezes. É uma situação chata porque fica difícil de tomar partido, né? Porque nem sempre a gente sabe qual que é a parte certa. E na cabecinha deles, cada um tem a sua razão. Então, como que a gente pode fazer para não tomar partido de um ou de outro, eles ficarem chateados com a gente e a gente ainda piorar a situação, né? Eu tento me abster ao máximo de opinião, né? Eu realmente coloco na mão deles para eles trazerem a solução para os problemas que eles encontraram. Sim, às vezes eu tenho que intervir, mas a minha intervenção é nesse sentido, de jogar a batata na mão deles para eles poderem esfriar, né? Então, assim, eu dou essa responsabilidade para eles. Mas o fato é que isso acaba irritando a gente e ainda mais quando a frequência dessas brigas são altas, né? Igual tem sido nos últimos dias lá em casa. Eles estão se estranhando muito. Eu acredito que é porque eles estão crescendo, né? Já tem 6 e 8 anos. É de 6, tá com um pensamento assim bem de mocinha, já quem de uma menininha de 6 anos de, sei lá, 5 anos atrás, de mim, quando eu tinha 6 anos, né? Então é bem diferente. Eu acabo ficando nervosa e irritada, mas mesmo assim eu tento me centrar e não tomar partido mesmo. Outro dia teve uma situação em que, por causa de uma briga deles, eles estragaram um objeto meu. Eu fiquei muito nervosa com essa situação, né? Então, assim, eu comecei a me exaltar, saí de perto para não ficar mais exaltada ainda, né? Eu tomei o meu tempo ali, né? E fui ficar sozinha. E no período em que eu fiquei sozinha, eu comecei a refletir sobre aquela situação, de que forma que eu poderia conduzir diferente do que estava na minha cabeça, do que eu ia fazer, sendo gentil, sendo respeitosa, sendo firme e encontrando junto com eles uma solução para aquilo diminuir, porque estava acontecendo demais, tem acontecido demais essas briguinhas entre eles. Então ali, naquele momento, eu coloquei os meus sentimentos, como eu me sentia quando eles brigavam, e sobre os momentos em que eu não conseguia me controlar. Eu falei, expliquei, deixei bem claro, quando vocês fazem isso, eu não consigo. Existem momentos em que eu não consigo me controlar. E eu acabo tendo atitudes que eu fico triste comigo mesma. E eu não gosto de me sentir assim, eu não quero me sentir assim. Então eu pedi desculpa, né, por qualquer coisa que eu tivesse falado, que tivesse ferido. E eles acabaram refletindo também sobre a atitude deles e de que forma que eles poderiam mudar aquela situação, né? Então ali naquele momento eu me coloquei como eles e eles se colocaram como eu, né? Então a gente teve empatia um com o outro. E aí a partir desse momento que eu falei como eu me sentia quando eles faziam quando eles provocavam essas briguinhas, esse tipo de situação, e eles começaram a falar que também não se sentem bem quando eu brigo com eles, quando eles fazem alguma coisa errada, né? Então, assim, da forma deles, eles assumiram a responsabilidade pelas coisas que eles fazem. Então, ali naquele momento, os três sentados juntos, nós colocamos os nossos sentimentos ali naquela conversa. Eu falei da forma que eu me sentia quando eles brigavam e que já estava demais e que por esse motivo, né, não justificando e não deixando de assumir a minha responsabilidade sobre o meu comportamento, né? Olha, eu errei de fazer isso, né? Eu errei de me exaltar, eu errei de falar alguma coisa que venha machucar vocês,
mas eu estou assumindo e eu gostaria de pedir desculpa para vocês. E gostaria da mesma forma que vocês assumissem a responsabilidade das coisas que vocês fazem, tá? Então ali naquele momento eles falaram, olha, eu poderia ter feito diferente em tal situação, mamãe. Eu poderia ter feito assim, assim, assim. Ah, tá, ok. E como você vai fazer então na próxima vez? Da próxima vez eu vou fazer assim, assim, assim. Então todos ali colocaram seu sentimento, começou a assumir a responsabilidade que cada um tinha dentro da nossa casa pra gente ter a harmonia totalmente, né? Viver com harmonia, viver a serenidade, o equilíbrio, viver em paz ali dentro da nossa casa, ter uma relação com qualidade, né? Então naquele momento ali a gente se desarmou, né? Porque aquelas brigas estavam me deixando realmente irritada e me tirando do meu centro, mas o que eu fiz? Quando eu coloquei ali os meus sentimentos na mesa junto com eles, né? Eu me centrei, eu me foquei novamente, né? E pude voltar ao centro e pensar racionalmente, né? Deixei de pensar com o cérebro primitivo e pude de fato pensar em soluções para mim não me exaltar mais quando acontecer novamente esse tipo de situação. Porque eu tenho que ter consciência que eles são crianças, eles estão crescendo e sim, vai acontecer outras vezes, né? Eu ainda brigo com os meus irmãos até hoje, às vezes. Imagina se não vai acontecer com eles, né? Então, assim, o que eu preciso passar para eles hoje é que eles têm a responsabilidade sobre o que eles fazem, que eles precisam resolver os problemas entre eles e que eu não vou tomar partido, né? Então, assim, essa é uma coisa que eu sempre faço, não tomo partido. Então, se acontece alguma coisa e eu preciso intervir, se eu preciso intervir ali na solução, eu faço de forma que eu não tomo partido nenhum, né? Então eu sempre tô jogando essa batata quente na mão deles para eles resolverem. Olha, e aí? Vocês estão falando só do problema, vocês precisam falar de solução agora, né? Como que vocês vão resolver? O que é que vocês aprenderam com essa situação? Então dessa forma a gente vai trabalhando com os nossos filhos habilidades que vai servir para a vida toda, habilidade de vida, habilidade social, vão servir para eles efetivamente. E faço isso de forma gentil, de forma respeitosa, firme, e eles vão entendendo também. Trazer esse respeito, essa gentileza e a empatia para a relação deles, através do meu exemplo. Assim, talvez sirva para alguns pais que têm mais de um filho que estão me assistindo, que passam por esse tipo de problema e não sabem como lidar. Eu já fui a mãe que tomava partido da mais nova, e isso estava acabando, destruindo com a autoestima do mais velho. E hoje eu consigo, né, conduzir a situação sem tomar partido e coloco eles para solucionarem. Às vezes eu até já falo logo de cara, olha, o problema que vocês encontraram, vocês vão ter que achar a solução, não me coloca no meio. E aí eu fico só observando e entro só mesmo se houver necessidade. Então fica como dica para vocês, né? Era um desabafo, mas já virou uma dica. Mas deixa aí o seu comentário. Como que é aí na casa de vocês? Os filhos de vocês brigam muito? Como que vocês conduzem a situação? Conta pra mim, compartilha esse vídeo e até o próximo.